caminhando e cantando e seguindo a canção. Olá, sou Luiz Felipe e estou aqui como cristão e cidadão para buscar respostas sobre a política e as eleições de 2014. Estou ao lado do Robertinho, professor, sociólogo, teólogo e fundador e presidente da Associação Esperança e Vida. Robertinho, muita gente não pode nem ouvir falar em política, mas qual é a importância da política na vida do cristão e do cidadão? Com certeza a política é fundamental em nossa vida. Não há como viver sem a política, Luiz Felipe. Porque tudo que gira, tudo que move a vida do cidadão e a vida em sociedade depende da política. Por exemplo, o preço do arroz, o preço do feijão, dos impostos que pagamos, tudo isso é fruto de decisões políticas. Portanto, a gente não pode dizer, não, eu não tenho nada a ver com política, minha vida não tem nada a ver com política. Não é verdade. Nós não podemos nos omitir. A política deve ser entendida como sendo a ação do bem comum. Então, toda vez que a gente se junta com mais alguém que quer fazer o bem, que quer praticar o bem, e realizamos esse bem em favor da maioria, nós estamos fazendo política, independente de política partidária. Tem uma frase do Papa João Paulo II, São João Paulo II, que ele diz que a política é a maneira mais sublime de exercer a caridade. Então eu, com muito esforço, com a ajuda dos amigos, nós cuidamos de uma pequena parcela da população que vive com AIDS e dependência química. Mas um político, por exemplo, pode fazer uma lei para beneficiar milhares deles. Por isso que a política é importante, é fundamental, e ela é a maneira mais elevada, como dizia o Papa, né, mais sublime de exercer a caridade. Esta é a importância da política em nossa vida. Temos uma segunda pergunta sobre as eleições de 2014. Sobre o voto, responda. Por que e para que votar? Bom, por que votar? Porque nós somos cidadãos. Nós temos a necessidade de exercer a cidadania. No caso brasileiro, o voto é obrigatório. E é bom que seja obrigatório. Porque nós temos obrigações com a pátria, com a nação, com o povo brasileiro. Aqui a sociedade brasileira ainda não estaria preparada num grau de desenvolvimento da democracia a ponto de tirar a obrigatoriedade do voto. E também, quanta coisa a gente faz na vida, né, por obrigação, porque é necessário, porque é importante para a nossa vida e para a vida das pessoas que estão à nossa volta. Então, votar é importante, porque através do voto eu posso escolher aqueles que irão nos governar, então isso é fundamental, e também aqueles que nos vão representar lá no poder. O voto é um poder muito grande que a gente delega, né, para quem vai nos representar ou para quem vai nos governar durante o mandato para o qual eles forem eleitos. Por isso o voto precisa ser livre. Livre de toda influência, livre de toda opressão, livre de promessas. O voto precisa ser consciente. Consciente. Ou seja, o eleitor precisa saber em quem ele está depositando o seu voto e a sua confiança. E o voto precisa ser responsável. Ou seja, quando a gente vota, quando a gente escolhe, quando a gente elege, nós somos responsáveis por aqueles que nós escolhemos. Então devemos acompanhar o mandato daquele candidato para ver se ele vai corresponder àquilo que ele prometeu na época de campanha. Nós vamos cobrar as promessas, nós vamos fiscalizar o seu mandato, né? Se ele corresponder, certamente será reeleito nas próximas eleições. Se ele não corresponder, nós certamente iremos retirá-lo da vida pública
graças a esse poder que temos em nossas mãos, chamado voto. Sabe, Felipe, eu sonhei com esse dia. Eu vivi no tempo, peguei um pedaço ainda muito adolescente e jovem da ditadura militar. Eu chegava a dizer nas minhas orações: Deus, quando é que nós vamos poder um dia escolher, através do voto direto, os nossos governantes? Por exemplo, não tinha eleição para governador de estado, não tinha eleição para presidente da República na época da ditadura. Hoje nós conquistamos o chamado Estado Democrático de Direito. Uma alegria para nós. Eu sonhei com isso, e tantos da minha geração sonharam um dia poder votar e escolher os nossos governantes, né? Então nós estamos num momento muito importante em que nós podemos e devemos exercer a nossa cidadania através do voto livre, consciente e responsável. Obrigado, Robertinho. Continue nos acompanhando nas perguntas sobre as eleições de 2014. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços